Fala Deus, fala Rodrigão, estamos juntos aqui mais um dia para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem me ensinado. Quero compartilhar com você, lembrando, esse momento é um momento de cotidiano, coisas do dia a dia. E se tem uma coisa que nós precisamos fazer dia a dia é cuidar da máquina, e é como eu estou chamando o dia de hoje, cuidando da máquina. Às vezes esquecemos que só poderemos ir até onde o nosso corpo nos levar. Esquecemos muitas vezes que só poderemos ir até onde o nosso corpo nos levar. Ou seja, se eu não cuidar do meu corpo, não adianta eu ter inúmeros sonhos, planos, projetos, que eu não vou conseguir chegar até eles. Se nos meus sonhos, se nos meus planos, se nos meus projetos não estiver inserido ali no meu dia a dia, eu cuidar do meu corpo, da minha saúde, não só física, mas mental, espiritual, eu não conseguirei chegar, não conseguirei realizar esses sonhos, esses planos, e mesmo que eu os consiga fazer, eles talvez não serão da maneira como eu idealizei, da maneira como eu pensei. Imagine você planejar uma viagem, pagar ela ali por muito tempo, né? E sonhar com aquele dia, se planejar, pegar as férias, olhar para o clima ideal naquele lugar para onde você vai, você vê na previsão, tudo lindo, maravilhoso. Você planejou tudo assim meticulosamente. Só esqueceu de uma coisa: cuidar da sua saúde durante esse tempo, fortalecer ali as suas barreiras imunológicas. E quando você chega então, primeiro dia, segundo dia de férias, você fica doente e tem que fazer uma visitinha ao hospital. Entre outras palavras, as suas férias podem ter ido por água abaixo, porque você, em todo esse planejamento, esqueceu de se planejar de uma coisa simples, comum: cuidar do seu corpo. É o seu corpo que te leva para as férias, é o seu corpo que vai experimentar essas férias, que vai gozar dessas férias. Se você não cuidar dele, não adianta todo esse planejamento. Então nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso físico, do nosso espírito. Precisamos cuidar da nossa saúde, seja ela física, seja ela mental, porque nós somos um ser completo. Nós temos um corpo, mas também temos uma alma, um espírito. Nós somos um ser material, mas também somos um ser imaterial. Não adianta somente nós nos preocuparmos e cuidarmos apenas daquilo que nós estamos vendo. Então é importante que você cuide do seu corpo, tenha uma boa dieta, tenha um tempo de atividade física, busque regularmente aí as rotinas nos médicos, dentistas, enfim, cuidar do seu corpo, né? Não adianta simplesmente ir tocando a vida, trabalhando, e aí? Todo esse trabalho que deveria reverter-se depois aí num bom tempo de descanso, tranquilo, acaba muitas vezes não acontecendo. Pessoas que trabalham uma vida inteira e quando vão chegando ali na sua velhice, não têm saúde para desfrutar de todo o trabalho que eles tiveram. Então é importante cuidar da máquina. Nossa máquina, nosso corpo é uma máquina que precisa de reparos, que precisa de cuidados, às vezes, em alguns casos, até trocar algumas peças, por que não, né? Dependendo do estado que a máquina está, algumas coisas nesse sentido precisam ser feitas. Mas eu não quero só pensar no cotidiano, no dia a dia do seu trabalho ou da sua atividade, seja escolar, seja lazer, enfim. Porque, como eu sempre digo aqui, o ser humano é um ser completo. E não adianta você estar bem fisicamente, você está até bem mentalmente, mas não estar bem espiritualmente. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu amado filho na fé, Timóteo, vai dizer: o exercício físico, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. O exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem promessa da vida presente e da vida futura.
Paulo escrevendo a um jovem, Timóteo era um jovem, não um jovem como nos nossos tempos, um jovem já aí para cima dos seus 30 anos, mas ainda um jovem dentro daquela cultura. Ele vai dizer: Timóteo, o exercício físico é pouco proveitoso, porém a piedade, ou seja, aquilo que você busca na presença de Deus, busca fazer da vontade de Deus, busca fazer para glorificar a Deus, isso sim é extremamente proveitoso. Notem, ele não diz que o exercício físico não tem proveito algum. Ele está dizendo que o exercício físico, comparado com a piedade, é pouco proveitosa. E a razão é simples. O exercício físico, o cuidado com o nosso corpo, uma boa alimentação, enfim, tudo que está envolvido aí, trará benefícios, trará resultados para um curto período de tempo, principalmente se comparado com a eternidade. Trará benefícios para 50, 60, 70, 80, 90 anos, os mais afortunados, se é que nós podemos chamar assim, aqueles que chegarão a 100, 100 e poucos anos. Mas por mais que você viva 120 anos, o exercício físico, a boa alimentação, o cuidado com a carcaça, vai trazer benefícios para esses anos. Mas a piedade, ou seja, aquilo que você busca na presença de Deus, aquilo que você busca fazer para Deus, o seu relacionamento íntimo com Deus, traz resultados para o futuro, para a eternidade. Então não adianta só pensar no aqui e agora, ou pensar e planejar num futuro a médio e longo prazo. É preciso pensar, planejar e trabalhar para a eternidade, não só para um longo prazo, porque um longo prazo, uma hora ele chega e ele termina, a eternidade não. Então precisamos investir também na nossa saúde espiritual. Como é que anda a sua saúde espiritual? Você tem tido tempo para se alimentar bem da palavra de Deus? Você tem tido tempo para refrigerar a sua mente, descansar no Senhor, colocar as suas lutas, as suas dificuldades diante do Senhor? É importante fazer isso. Esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que um templo, que é um local de adoração, então o seu corpo é um local de adoração, é um instrumento de adoração a Deus, como é que você vai adorar a Deus, por exemplo, com a sua voz, se a sua garganta não estiver boa? Então percebe como não há desconexão, não há separação entre essas duas realidades, o meu corpo físico e a minha realidade espiritual. Para que eu cante ao Senhor, para que eu fale da palavra do Senhor, para que eu esteja gravando esse vídeo, eu tenho que estar com a minha voz boa. Então eu preciso cuidar da minha voz, eu preciso dormir bem, descansar, enfim, para que eu concatene ideias aqui que sejam compreensíveis e sejam proveitosas para a vida de todos nós. Eu preciso estar com os meus olhos bons para que eu possa fazer as leituras que eu preciso, a minha mente boa para que eu possa compreender e discernir aquilo que Deus quer para a minha vida. Ou seja, não adianta somente eu estar com os olhos bons, com a mente boa, se o Espírito Santo não trabalhar em meu coração para que eu entenda e discirna aquilo que Ele quer para a minha vida. Também não consigo fazer isso que estou fazendo aqui. Você só pode me ouvir e entender se você estiver nesse mesmo processo. Então é importante que nós cuidemos do nosso corpo. Mas também é de suma importância que você cuide do seu espírito, que você cuide da sua alma, que ela esteja refrigerada, descansada no Senhor, que o seu espírito, que às vezes está abatido, possa encontrar refrigério e descanso no Senhor. Então, precisamos, nas coisas simples, cotidianas, desenvolver essa prática do cuidar do nosso corpo, entendendo que ele é completo. Então, algumas rápidas sugestões aqui que eu quero fazer no final desse vídeo, de maneira bem prática, que você pode então fazer. Por exemplo, para você cuidar da sua mente, do seu espírito, leia bons livros, desenvolva o hábito da leitura,
Para com essa conversa, eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Para com isso. Comece com pequenos livros e vá desenvolvendo o hábito de uma boa leitura, em especial a leitura da Bíblia, das Escrituras. Leia, para que você então aprenda de Deus. Tenha um tempo diário e regular de descanso. Descanse, durma bem, ajuste a sua agenda para que você possa descansar bem. Faça atividade física regularmente. Busque orientação de um profissional, se necessário for, de um local, mas faça atividade física regularmente. O sedentarismo é um perigo. Você, quando fica sedentário, traz problemas para o seu físico e para a sua mente. Já diziam os antigos, mente vazia, oficina de Satanás. Não permita que isso aconteça na sua vida. Cultive bons hábitos, tenha bons hábitos. Hábitos, inclusive, que Provérbios está repleto deles. Então, cultive bons hábitos. Se cerque de pessoas que querem que você cresça, que querem o seu bem, que querem o seu melhor. E também seja uma pessoa que quer que outros cresçam, que quer o bem de outras pessoas. Enfim, viva bem. Cuide da sua máquina. Cuide do seu processador, do seu cérebro. Cuide do seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Lembrando, às vezes nós esquecemos que só poderemos ir até onde o nosso corpo nos levar. Então, que Deus te abençoe, que você cuide do seu corpo, cuide da sua mente, do seu espírito, da sua alma, para que você possa glorificar a Deus e realmente o seu corpo ser um templo saudável do Espírito Santo. Deus, continua a falar conosco. Deus te abençoe.